que um transtorno mental representa um conjunto de mal-estares mais ou menos agudos, vividos subjetivamente, mas plenamente reconhecidos em sua origem objetiva, socialmente esperado em natureza, intensidade e momento. O transtorno mental, ele causa muito sofrimento ao indivíduo, à família, às comunidades. Os portadores, eles têm possibilidade, portadores de sofrimento psíquico, eles têm possibilidade real de tratamento, com custo-efetividade, e têm condições também de levar vidas plenas e produtivas inseridas em comunidades. Nesse contexto, a OMS, ela coloca no seu relatório Saúde para o Mundo, do ano de 2000, ela estabelece algumas metas para estar dando conta dessa clientela que a cada vez mais ela vem batendo a nossa porta, tanto na atenção primária, como no nível secundário, terciário. Então ela estabelece algumas metas para trabalhando com essa clientela. Ela propõe prioridade na meta. Ela fala o seguinte, que esse atendimento, ele deve acontecer, o primeiro atendimento deve acontecer na atenção primária, que todo usuário deve ter uma garantia de acesso aos psicotrópicos. Tem que ter uma garantia, ele fala também muito, por exemplo, dos regressos hospitalares, esse relatório pontua, que tem que ser garantido o acesso dele na comunidade. Né? Uma educação para a saúde para a população, envolver a família, a comunidade, o usuário, nesse percurso do usuário, estabelecer políticas, programas, legislações nacionais para garantir esse cuidado, capacitar recursos humanos para trabalhar com essa área, criar vínculo com outros setores, uma perspectiva aí da intersetorialidade, porque eu acho que a saúde sozinha não dá conta, né, dessas questões. E, principalmente, monitorar essa saúde mental na comunidade, com indicadores e notificação. Nesse sentido, vou apresentar aqui os dados mundiais sobre a questão da doença mental. O que tem se observado é que um aumento significativo de transtornos mentais e um crescente desnível na cobertura assistencial. Esse dado também é da OMS, nesse relatório. Eles colocam também que 12% da carga mundial das doenças tem a ver, se referem, né, à questão da doença mental. E menos de 1% dos gastos totais de saúde está destinado para essa clientela. Um outro dado interessante, ele coloca que 450 milhões de pessoas sofrem de transtorno mental ou de comportamento, e que durante algum período da vida, 25% da população apresenta algum transtorno psíquico, algum tipo de sofrimento psíquico, e representa 4 das 10, o sofrimento psíquico representa 4 das 10 principais causas de incapacitação no mundo. Dado significativo, né? E um outro dado que chama muita atenção, que mais de 90% dos países não têm políticas públicas de saúde mental orientadas para as crianças e adolescentes, o que também é um grande não crítico. Outra questão, dentro dos indicadores epidemiológicos que esse relatório traz para a gente, que no mundo, né, que 3% da população necessita de cuidados contínuos. São as pessoas que têm transtorno mental severo, né, e persistente, como o caso dos psicóticos, neuróticos graves. Mais de 6% da população apresenta transtornos comportamentais graves, que é decorrentes do uso de drogas e de álcool, e 12% da população necessita sempre, né, de um eventual atendimento de saúde mental. Nesse contexto, como que a nossa política de saúde mental hoje está delineada? Nós, pós-reforma psiquiátrica, nós temos vivenciado no cenário mudanças substanciais na assistência psiquiátrica. No lugar de isolamento, hoje a gente preconiza, né, a reforma preconiza o convívio na família e na comunidade. Os serviços de saúde mental hoje, eles estão
estão organizados consoantes com os princípios da reforma psiquiátrica e garantindo a implementação dos princípios do SUS. O principal mote, né, um dos principais motes da reforma psiquiátrica da política hoje, ela preconiza a redução progressiva dos leitos psiquiátricos, qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-hospitalar, que são os centros de psicoatenção psicossocial, os serviços residenciais terapêuticos, que foram criados para dar suporte àqueles egressos hospitalares, principalmente aqueles egressos crônicos, institucionalizados, que perderam seus laços afetivos, né, não tem mais laços com sua família, com a comunidade, e unidades psiquiátricas em hospitais gerais. E, principalmente, a atual política do Ministério preconiza a inclusão das ações de saúde mental na atenção básica, o que não vem sendo uma tarefa fácil. Preconiza também implementar o programa de volta para casa, educação permanente de recursos humanos, promovendo direitos dos usuários e familiares, incentivando a participação no cuidado. É uma outra proposta, né, de avaliar sistematicamente os hospitais psiquiátricos, né, por meio daquele Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares. E uma outra questão, um outro princípio da política é o entendimento das questões de álcool e droga como um problema de saúde pública e como uma prioridade. Hoje, a política de saúde mental, então, nós trabalhamos com ela, né? O usuário, a todo momento, a gente busca trabalhar com ele no território, nós trabalhamos com uma rede de cuidados, buscando sempre a intersetorialidade, não perdendo de vista a importância da questão da reabilitação psicossocial desse usuário, a interdisciplinaridade e a promoção da cidadania, com a construção possível, né, de autonomia entre os pacientes e familiares. Isso são princípios da nossa política do Ministério da Saúde. Carro aqui. Para efetivar essa política, várias portarias têm sido criadas, vários eventos têm acontecido, reuniões do Ministério, nessa perspectiva de estar incluindo a saúde mental na atenção básica. E uma delas, em 2003, foi criada uma proposta de atuação conjunta com as áreas técnicas da saúde mental e atenção básica na metodologia de trabalho das equipes matriciais, buscando a interdisciplinaridade. A Fernanda até vai falar um pouco disso quando ela fala dela. E os pressupostos, né, desse trabalho matricial é garantir a assistência ao usuário, né, numa rede de cuidados, com base territorial e atuação com outras políticas específicas para garantir essa reinserção do usuário no seu meio social, essa sua reinserção psicossocial, e sempre buscando estabelecer vínculos e acolhimentos com ele na perspectiva de garantir a construção de uma autonomia possível. Hoje, nós trabalhamos com um cenário, então, que tem toda essa tendência de inverter, de reversão do modelo hospitalar, né, hospitalocêntrico, que sempre foi centrado na hegemonia, né, do saber médico. Hoje a gente trabalha já com uma reversão desse modelo hospitalar, ampliando de uma forma significativa essa rede extra-hospitalar, criando CAPs no Brasil todo. Só em Belo Horizonte nós temos 7 CAPs atualmente. Criamos, então, essa rede substitutiva de atenção à saúde mental. Ela está formalizada pelo Ministério. Porém, nós ainda temos muitas dificuldades para uma articulação com a atenção básica. Uma das dificuldades, por exemplo, que a gente percebe na rede, é dificuldade para referenciar esse usuário para o seu território. As equipes do PSF alegam que tem pouco conhecimento para lidar com essa clientela, e muitas vezes o que a gente tem observado que os serviços substitutivos e os serviços hospitalares ainda continuam sendo os lugares de acesso prioritário desses usuários ao sistema. E isso que nós
estão buscando mudar. Mesmo sabendo que, por exemplo, na saúde, a saúde mental, 51% das demandas atendidas pela equipe de saúde da família tem a ver com demandas na área da saúde mental. E são estudos que foram feitos, né, que demonstram esse dado. 6% da população, menos que 6%, apresenta transtornos psiquiátricos graves decorrente do uso de álcool e outras drogas. 2,3% do orçamento anual do SUS está destinado para a saúde mental. Muito pouco, né, pessoal? Você pensando, né? O cenário atual. Nós convivemos muito também com a questão da psiquiatrização, a patologização do sofrimento humano. A gente tem observado um uso indiscriminado do psicofármaco. Até ontem estava numa discussão, um aluno falou assim, o Rivotril hoje virou a dipirona nossa, né? Nós estamos com muitos problemas com relação ao alcoolismo, drogadição, violência, e a gente tem observado que a atenção a esse usuário com sofrimento psíquico ainda está centrado na medicação de sintomas, na medicalização e na internação, com recursos disponíveis para cuidar. O Ministério da Saúde, ele recomenda que essa tarefa de articular a saúde mental da atenção básica, ela requer que você tem que estabelecer essa rede de cuidados com base territorial e atuação com outros políticos setoriais. Estabelecer muito vínculos, né, de acolhimento com os usuários, com a família, trabalhar uma perspectiva da interdisciplinaridade e tentar, a todo momento, estar construindo com esse usuário um percurso e tentando garantir uma certa autonomia, né, para ele circular nessa rede. Isso é um grande desafio que a gente enfrenta. O que se espera que a atenção, né, atenção básica, o que a gente espera que ela dê conta, né? Nós achamos o seguinte, que isso está preconizado pelo Ministério. Eles colocam o seguinte, que o Ministério, a atenção básica, cabe a ela estar detectando as demandas. Cabe a atenção básica, fazer o manejamento dos casos mais simples, como ansiedade, depressão, queixas somáticas, drogadição, a equipe do PSF tem que estar dividindo, tem que ter uma responsabilidade compartilhada com a equipe de saúde mental, no sentido de a gente estar discutindo casos, ações conjuntas, capacitações, para fortalecer, nessa perspectiva de estar fortalecendo as equipes de saúde da família, para estar dando conta de lidar com essa questão do seu nível de assistência. A equipe de atenção básica tem que ser capaz de estar referenciando os casos mais graves, né, tipo transtornos mentais severos e prolongados, para outro nível de assistência. E sempre atuar junto com os familiares, né, e a comunidade. Cabe agora ao CAPS, né, que é o nível de atenção especializada. O CAPS, ele é um lugar de referência e tratamento para as pessoas com transtornos mentais severos, que é o caso das psicoses, neuroses graves e demais casos, cuja severidade se justifique sua permanência junto a um dispositivo de cuidado intensivo e humanizado. O CAPS, cabe a ele coordenar a rede de atenção e saúde mental e apoiar a gestão, identificar e manejar os portadores de transtorno psíquico em crise, e encaminhar os pacientes que podem ser atendidos em outros níveis de atenção. O CAPS também ele tem que ser capaz de estar dando apoio, supervisão dos profissionais dos outros níveis de atenção. Para a gente trabalhar, se você está falando em rede, você tem que pensar que a todo momento tem que existir essa interlocução da saúde mental com a equipe do PSF, com o pessoal que trabalha no CAPS. Esse acompanhamento, né, mesmo, da referência, atuar junto aos familiares e da comunidade, e sempre na perspectiva de perseguir a reinserção psicossocial do usuário, facilitar a sua circulação no território, que é um grande nó crítico, que é o que hoje
nós sentimos assim, uma das maiores dificuldades. Eu acho que nós temos que avançar muito ainda nessa reinserção psicossocial. E em cima disso, Barreto até coloca, porque quando você está falando de reinserção, você está falando da circulação dele, né, na sociedade, no meio cultural, político, econômico. O Barreto ele faz uma reflexão que eu acho interessante. Ele fala o seguinte, que a questão da inserção social, ela pressupõe novas maneiras de você conceber a questão da reabilitação psicossocial, como a inclusão social, o ingresso nos espaços públicos do usuário da saúde mental, ainda sem condições de exercer as prerrogativas próprias da cidadania. Então, essa reinserção psicossocial é um processo que em todo momento a gente tem que estar garantindo, negociando, e essa reinserção passa pela questão da reabilitação mesmo, que de acordo com Sarraceno precisa contemplar os 3 vértices de vida de qualquer cidadão, que é a questão da casa, de seu habitat, a questão do trabalho e a questão do lazer. E isso é um desafio que nós, aos poucos, a gente tem conseguido algumas mudanças. Um dos desafios que a gente enfrenta é a inclusão social pelo trabalho, é a abordagem de usuários de álcool e drogas, é essa questão que a gente vê muito, qualquer sofrer humano hoje, qualquer queixazinha, ela está sendo medicalizada, com psicofármacos, né? Eu acho que um desafio é a questão do acesso, a equidade. Eu acho que a mídia, os meios de comunicação também ajudam muito na construção dessa cultura de exclusão, de separar mesmo o doido, né, do meio da comunidade. Eu acho que falta um investimento na formação universitária dos profissionais. Um desafio que a gente percebe é esse trabalho em rede. Eu acho que nós temos que buscar fortalecer, né, a atenção básica na saúde mental, capacitar os profissionais, pensar. Nós estamos com um problema, a questão dos manicômios judiciários, precisamos estar investindo, estar revendo essas questões e trabalhar com essa mudança de paradigma, né, do que realmente hoje o doido representa, né, para o seu meio social. Algumas propostas. Nós pensamos muito o seguinte, que dentro dessas propostas, a principal, para mim, para a Fernanda, que a gente discutiu, passa pela questão do acolhimento. E acolher, gente, você tem que estar preparado, você tem que acolher com conhecimento, com uma forma de abordar, tratamento, encaminhamento possível, se responsabilizando por aquele que te traz aquele sofrimento, aquele que traz aquela demanda, né? Porque o que acontece? Se você não acolhe, se você não se responsabiliza por esse usuário, ele acaba se afastando da atenção primária e isso acaba redirecionando para os serviços substitutivos ou para os hospitais, que, como eu já disse anteriormente, ainda continuam a representar, em muitos casos, o lugar social da doença mental, o lugar da loucura. E isso a gente está querendo romper com esse paradigma. E acolher, gente, para nós, não deve exigir simplesmente estar encaminhando o caso. Não, acolher na perspectiva de estar implicando com o vínculo profissional que se pretende terapêutico. Acolher, responsabilizar, implica envolver esse usuário, responsabilizá-lo, implicá-lo na sua queixa. E é muito importante para isso que essas relações interpessoais sejam otimizadas nessa perspectiva de estar fortalecendo o vínculo de confiança entre o paciente e o profissional de saúde. Isso são questões que nós temos que abordar, que nós temos que pensar e são passíveis de estarem acontecendo no nível da atenção básica. Nós achamos também que o cuidado ao usuário com sofrimento psíquico, ele precisa e deve ser incluído na agenda de prioridades da equipe de saúde da família. O enfermeiro, por exemplo, ele é um elemento assim, estratégico na organização dessas atividades da equipe. E ela deve pensar nesse cuidado, ela deve fortalecer isso, deve se responsabilizar por isso. Mas nunca esquecer também que essa questão não é uma questão só dela. Essa atividade é uma atividade da equipe. A equipe tem que se responsabilizar, tem que acolher, tem que estabelecer o vínculo com esse usuário
na perspectiva de estar contribuindo com a sua reinserção psicossocial, com o seu tratamento, com o seu cuidado. Para isso ser efetivado, é importante a gente estar trabalhando com as visitas domiciliares, envolvendo o ACS, né, numa perspectiva, por exemplo, de estar abordando esses usuários egressos dos hospitais psiquiátricos ou que estão em tratamento, algum serviço substitutivo, envolver o ACS nessa visita, né, faz uma supervisão da medicação em domicílio, mapear os próprios recursos da comunidade, que ajude o usuário a circular. Acho que são questões passíveis de estar acontecendo. E eu coloco aqui uma reflexão, fazer aqui os PSF. Eu acho que algumas coisas a gente pode estar fazendo sim, tipo visita domiciliar, incluindo o usuário em grupos, fazendo um atendimento individual, acolhimento com responsabilização, suporte e acompanhamento das famílias, pensando numa rede de atenção psicossocial que ajude o usuário a circular, viver, a ter um percurso terapêutico nessa comunidade, criando um grupo de familiares, discutindo com comunidade problemas referentes, né? Capacitação profissional e fórum permanente de discussão entre as equipes PSF e especialistas.